Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 31 de outubro, fechamento do mês de outubro. O Ibovespa apresentou aqui uma leve alta de 0,15%, que é no dia de definição, mas sem muito significado em relação para trazer uma perspectiva mais favorável. O ideal é que tenha um retorno ali para cima dos 55 mil pontos, conforme já comentado nas últimas análises. Fechamento do mês, alta de 3,66% para o índice. Observando aqui o gráfico mensal, tivemos 6 meses desse ano de queda, tivemos agora 4 meses de subida. Esse movimento aqui ainda é considerado como corretivo. Ele ficou ali na região de antigo suporte, região de 54.000 e 54.400, 54.500. Ficou nessa região de resistência, cedeu à pressão dos vendedores, deixando sombra superior tanto no mês passado como nesse mês, nessa faixa de pontos. Então está num ponto ali de definição. Aqui no gráfico semanal a gente observa que no decorrer de novembro, se ocorrer a perda de 51.870, anula completamente a tendência de alta de médio prazo e começa a trazer o sinal de que esse movimento corretivo já foi e tende a gerar um novo movimento aqui para baixo pelo gráfico mensal. E para trazer um cenário mais positivo, romper essa região dos 57 mil pontos. Aí sim, esse movimento corretivo já passa a ter um aspecto de mudança de tendência até de um prazo maior, que abriria espaço para avaliar aqui alguns meses de correção e em seguida planejar operações mais longas aí de médio a longo prazo no índice. Olhando agora para PETR4, o PETR4 fechou bem o dia, com alta de 2,41%, dentro do que a gente já vinha comentando, viés mais de alta, chance maior de testar a região de resistência de 20,47 que ela bateu hoje a 20,82, mas como já está aqui em 5 pregões de um movimento de subida, não vejo alternativa de entrada utilizando o nosso método. Teria que acontecer algum movimento contrário a esse movimento de subida para avaliar a compra de correção, usando estratégia de correção. Então, continuaria aguardando alguma sinalização um pouco mais clara de retorno da Petro. Pelo gráfico mensal, temos um sinal mais positivo, mês com alta de 11,27%, caminhando para anular a tendência de baixa de longo prazo, o que já é algo interessante, o que vem acontecendo com a Petro. Se ela conseguir romper esses 20,82, já anula essa tendência de baixa de longo prazo, que já está um pouco mais clara aqui devido a esse movimento um pouco mais forte. E a partir disso começaria a ter também a trazer chance de avaliar a Petro não só para operações de swing trade, mas operações também para prazos maiores. Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta de 0,83%, terminou que a gente encerrou a posição da Vale 5, olhando aqui o gráfico 60 minutos dela no decorrer do dia. A ação gerou um início bom, esse grande candle de alta, superou a máxima e superou esse topo aqui, logo na sequência anulou esse rompimento, veio aqui para baixo, perdeu a mínima desse candle, então resolvemos sair dessa posição, basicamente aí no 0 a 0, encerrar a posição, devido a um cenário mais travado que ela vinha apresentando aqui nos últimos pregões. Consequentemente, nós encerramos a operação. Ela ainda conseguiu evoluir, fechou bem o pregão com alta de 0,83% em 32,84. O objetivo para quem permanece comprado segue ali em 33,10, mas se ela voltar para baixo da mínima de hoje, para quem permanece comprado, que é 32,43, oscilar abaixo desse valor, eu estaria saindo da posição comprada em cima de Vale. Olhando agora para o mês da Vale terminou em alta de 7,21%, que é um aspecto favorável porque o ativo gerou um candle de reversão no mês passado. Perdeu a mínima do mês passado, ameaçou gerar o quê? Um movimento aqui de baixo e reverte isso aqui para praticamente voltar para cima ali dos R$ 32,97, R$ 33 reais. Então é algo positivo para a ação, trazendo um enfraquecimento dessa grande queda acontecida aí no primeiro semestre. Olhando agora para os demais ativos, Iven 3, a venda gerada no pregão de ontem ganhou força no pregão de hoje, foi lá embaixo, bateu no nosso objetivo 8,14, então uma operação realizada com sucesso, e no decorrer do pregão voltou a ganhar força no período da tarde. Nas 2 primeiras horas de pregão ela despencou, demorou a sair, no período da tarde ela voltou a subir
e voltou inclusive para cima do preço da venda, que tinha sido 8,34, ela fechou em 8,35. Mas de qualquer forma o ativo chegou a bater no objetivo da venda, uma operação realizada com sucesso. A TIM P3 acionou a venda na perda da mínima do pregão, desse pregão aqui em 11,32, e ganhou um pouquinho de força mais para o final do pregão, ou seja, depois do candle que acionou a venda no G60, aqui nesse gráfico de baixo, ela não fez nova mínima, então isso é um ponto negativo. A ação gerou um pivô de baixa, não gera nova mínima e começa a trazer sinal de recuperação. Se ela rompe aqui 11,44, ao meu ver já seria até um motivo de sair com stop parcial dessa posição, com stop ali em torno de 1%, em vez de segurar a operação até 11,61. Então, como a tendência ainda é de alta no médio prazo e só a de curto prazo que era de baixa, então é uma operação com risco um pouco maior. Como ela não ganhou força logo no início, se ela gerar esse sinal de reversão, a gente estaria também encerrando essa posição com stop parcial. VEG3, uma alternativa que pode trazer entrada aí no início do mês de novembro. A partir do próximo pregão a gente avaliaria, já tem uma correção aqui razoável, são uns 4 pregões ali, pelo menos com candles de baixa, na realidade são 2 pregões basicamente negativos, e um aqui ficou, hoje foi 0 a 0, esse pregão aqui também foi 0 a 0. De maneira geral é um ativo em tendência de alta, curto prazo, médio prazo, acima de topos que foram rompidos, trazendo a correção desse longo movimento aqui de subida. Então, dependendo do que ela fizer aqui a partir do próximo pregão, principalmente no rompimento dos 29,36, haveria uma chance de avaliar a entrada ali por volta de 29,37, com stop na casa de 28,86 ou até um pouquinho acima em 28,91. Vamos ver aí nos próximos pregões. JBSS3. JBSS3 deu uma indefinida depois de ter estabelecido uma tendência de alta de médio prazo, depois de ter superado essa zona de resistência importante. Fez um bom candle, mas depois disso lateralizou. São 3 semanas basicamente de lado. Depois desse movimento de subida, a ação lateralizou. Só que agora, no pregão de hoje, que ela fechou com queda de 0,37%, ela teve um movimento de baixo batendo no suporte dessa congestão. Então, para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, seria uma das alternativas de comprar dentro da congestão, ali até para essa resistência aqui por volta de R$ 7,99, R$ 8, seria uma chance de vou entrar comprando aqui a ação, R$ 7,99, R$ 8, não, desculpe, R$ 8,35. 8,35 seria aqui a zona de resistência. Uma entrada seria na superação de 8,13, coloca o stop aqui abaixo da mínima, em 7,97, tenta pegar desse stop aqui seriam uns 2% e tenta pegar no mínimo uns 2% para cima na JBSS3 na ponta compradora. EZTC3, rompimento, gerou aqui um rompimento, superação do topo anterior. A única alternativa é um ativo que está em tendência de alta de médio prazo, de longo prazo, de curto prazo. A única alternativa seria usar estratégia de rompimento, comprar a superação da máxima desse candle e botar o stop aqui. Só que o stop fica bem grande em relação à volatilidade do ativo. Aí teria que ou botar o stop mais curto, encurtar o stop aqui para uma região ali abaixo dos logo abaixo dos 32,46 e 32,45, por exemplo, um stop mais curto, ou aguarda alguma correção pelo G60 e compra logo em seguida na superação da máxima desse primeiro movimento de subida. Seria outra alternativa de entrada na EZTC3. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, obrigado pelo acesso diário ao site da Altoveira.com e até a nossa próxima videoanálise.